Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos estudar o Apocalipse? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu não sou especialista no assunto. É uma matéria difícil até mesmo para os especialistas. Nós não temos todas as respostas e ninguém na Terra tem todas as respostas, mas nós podemos ler e tentar entender. Quando um servo de Deus tenta buscar conhecimento, isso agrada ao Senhor. Mesmo que nós façamos este estudo de um nível bem baixo, nós vamos compreender muita coisa que aqui está escrito. Até mesmo os especialistas não entram num consenso sobre o assunto. Tem várias linhas de abordagem sobre o Apocalipse. Tem uma linha de raciocínio que chama historicista. Eles interpretam o conteúdo do Apocalipse como uma espécie de análise histórica da Igreja desde o período apostólico até os dias de hoje. E assim eles creem. Tem outra abordagem que se chama futurista. Eles acreditam que os episódios do livro são proféticos e que representam o que ainda vai acontecer. Outra linha se chama preteristas, que vê a história do livro como eventos do passado que aconteceram antes do primeiro século. E ainda existe uma outra, que são os idealistas. Eles interpretam o Apocalipse como se fosse uma metáfora da batalha entre o bem e o mal. Cada uma dessas abordagens te mostram provas, eles têm argumentos. E ainda dentro do Apocalipse existem amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, dispensacionalistas e ainda tem muitos outros. O que nós vamos fazer é pegar versículo por versículo, analisar um versículo por vez, sem pressa, bem devagarinho, e vamos pedir ao autor do livro que nos ajude a compreender. Amém? Vamos lá? Apocalipse quer dizer descoberta, revelação, quando alguém remove o véu de alguma coisa. João recebeu essas profecias através de uma série de visões vívidas, contendo imagens simbólicas e outras não. As visões contêm uma linguagem figurativa que aponta para as realidades espirituais, sendo assim necessário um profundo estudo para interpretá-las. E não é isso que nós vamos fazer. Vamos ler versículo a versículo. O primeiro verso de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vamos entender esse verso. Essa revelação veio de Deus através de Jesus Cristo, cuja posição e obra passada, presente e futura são o conteúdo da revelação. A revelação é de Jesus, que Deus lhe deu com um fundamento, com um propósito. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Então, no primeiro verso, nós fazemos uma pergunta: qual a intenção desta revelação? Por que nós temos este livro nas nossas mãos? Qual é a intenção? Ele foi feito para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Devem é uma afirmação, vai acontecer. Verso 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. O verso 2, que é a continuação do primeiro, explica que João testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que ele tinha visto. No verso 3, nós temos a primeira das 7 bênçãos que está no Apocalipse. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia
e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Para entendermos melhor, uma outra versão diz assim: Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, feliz é aquele que lê, ouve e guarda. Então hoje, você que está buscando conhecimento, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Interessante que João começa a escrever se identificando, mas ele deixa muito claro que a mensagem vem daquele que é, que era e que há de vir. João está escrevendo para 7 igrejas reais da província romana da Ásia, isto é, a província romana com esse nome, que era a parte ocidental do que hoje é chamado de Ásia Menor. Incluía a Mísia, a Lídia, a Cária, parte da Frígia e as ilhas ao largo da costa também. Agora, nesta saudação que ele faz, ele menciona os 7 espíritos que estão diante do trono do Senhor. Quais são esses 7 espíritos? No livro de Isaías, no capítulo 11, diz que iria brotar um novo governante. E no verso 2 está escrito assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Estes são os 7 espíritos. Ele somente retrata o Espírito Santo na sua atividade dinâmica, complexa e perfeita. Estes são os 7 espíritos de Deus. E o verso que nós lemos diz que estes 7 espíritos estão diante do trono do Senhor. No verso seguinte, continua a saudação. Esta saudação também vem da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O primogênito dos mortos? Mas Lázaro e outros também ressuscitaram, mas eles ressuscitaram para morrer novamente. Cristo, para não morrer nunca mais. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. O verso diz que, além dele ser o primogênito dos mortos, ele é príncipe dos reis da terra. O que significa isso? Significa que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, assim como está escrito em Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Também no capítulo 19, no verso 16, está escrito assim: Na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O mesmo verso 5 ainda diz: Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso você conhece muito bem. Como que o Senhor nos lavou dos nossos pecados? Através do seu sacrifício. O verso seguinte diz que e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Sim, foi através do sacrifício de Jesus que ele deu a todos nós os privilégios que pertenciam somente a Israel no passado, nos fazendo reis e sacerdotes, que é uma clara referência à função do crente agora, em testemunho e adoração. Amém? Pausamos a nossa leitura no verso 6 do capítulo 1.